Olá, manas, manos, monas, como estão? Eu espero que bem. Hoje o vídeo vai ser sobre o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Então, nesse vídeo eu vou contar tudo como foi, quanto tempo durou, quais foram as etapas, uma estimativa de quanto mais ou menos eu gastei. Então, fica aqui no vídeo, porque para você que tá nesse processo, eu sei que é um processo muitas vezes difícil, mas esse vídeo é para mostrar que é possível, é para te dar uma injeção de estímulo e compartilhar da minha experiência e dizer que é possível. Então, fica aqui no vídeo para saber tudo sobre o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Mas antes, como é de costume, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você faça algum comentário para o YouTube começar a impulsionar mais meus vídeos. E compartilhe também esse conteúdo. E se quiser, vá no meu canal e vá ver os outros vídeos, porque tem vídeos sobre passeios em Recife, passeios em Pernambuco, tem falando sobre imigração, regras de bagagem. Então, assim, é um canal sobre viagem bem completo, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Então, para começar, eu quero dizer que eu vou falar sobre o meu processo. Por que isso? Né? Por que eu estou enfatizando essa informação? Porque para cada pessoa vai ser diferente. Algumas pessoas podem já ter os documentos do seu antenato italiano. Algumas pessoas podem querer reconhecer a cidadania italiana, mas, por exemplo, é o próprio pai que é o italiano. Então, vai variar muito do grau de parentesco que você tem com o seu antenato, que é o parente que vai te passar o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Então, no meu caso, quem me passou a cidadania italiana foi o meu tataravô, ou trisavô, né? Como acho que é mais correto dizer trisavô. Ou seja, o pai do meu bisavô, certo? O pai do meu bisavô é meu trisavô. E foi ele que me passou esse direito ao reconhecimento da cidadania italiana, porque era ele que era o italiano. O meu bisavô já veio ao Brasil, já nasceu no Brasil, ou seja, ele era brasileiro, já não era mais, não tinha tido a sua cidadania reconhecida. Então, cada pessoa, cada processo é um processo. Então, no caso, eu vou falar para quem tem trisavô italiano. Então, como é que foi no meu caso? Eu só conheci o meu avô. Eu não conheci meu bisavô e, consequentemente, as pessoas que vieram antes dele. Então, só que meu avô já era falecido quando eu comecei a procurar documentos sobre a cidadania italiana. Então, o que eu fiz? Eu fiquei perguntando para alguns familiares, muitos não sabiam me dizer muitas informações, só que tinha vindo da Itália, alguém da minha família tinha vindo da Itália. Ok. Aí eu tinha uma tia bisavó viva na época, e aí eu resolvi conversar com ela, né? E aí ela me disse que eles tinham vindo da Itália, o pai dela tinha vindo da Itália, o pai e a mãe, e que tinham se conhecido no navio de imigrantes. E me passou os nomes dos pais dela, que eram os meus antenatos italianos. Então, a partir disso, já ficou um pouquinho mais fácil. Só que não muito. Aí, o que eu fiz? Peguei a certidão de óbito de casamento do meu avô, já falecido. E vi o nome do pai, certinho o nome do pai e da mãe dele. A partir disso, eu comecei a voltar para tentar buscar os documentos anteriores. Então, lá no documento tem escrito aonde que é cada pessoa, né? Aonde nasceu. E eu vi que o meu bisavô era do interior de São Paulo. E a minha bisavó também. E a partir disso, gente, começou uma saga louca. Mandando e-mail para cartórios, perguntando, passando algumas informações. Aí eu comecei a pegar a certidão de óbito dos meus bisavós.
E aí eu fui indo pra trás, indo pra trás, indo pra trás. Eu preciso dizer, ser muito sincera, que esse processo demorou muito, porque o que acontece? Você está lidando com cartórios, você está lidando com funcionários. E eu preciso dizer que alguns funcionários são muito solícitos e outros nem tanto. E aí que é um problema, porque você manda e-mail, às vezes não te respondem. O que acontecia muito também é que esses documentos que eu estava colhendo era mais ou menos do final de 1800, 1990 e poucos, comecinho de 1900. Ou seja, muitas cidadezinhas do interior de São Paulo, que é o meu caso, tinham nomes diferentes, eram de comarcas diferentes, era uma confusão. Então, eu tive muita dificuldade para encontrar esses documentos. Eu mandei e-mail para mais de 200 cartórios diferentes de pequenas cidades ao redor. E aí uma dica que eu dou é mapa. Abre o mapa, começa a ver cidades ao redor, Google, muito Google, e pesquise, coloca o nomezinho ali. No caso, eu peguei documentos de Santa Rita do Passa Quatro, de Tanabi, todas essas cidades do interior. E eu tive problemas porque muitos, não tem, a gente não tem como procurar, tal. Mas cada cartório você pode pagar uma quantia para eles também fazerem busca de 10 em 10 anos. Então também tem essa opção que você pode pedir. O que eu quero dizer, contando esse primeiro momento da minha busca da cidadania, é que não desista com o primeiro não, com a primeira má vontade de funcionários de cartórios. Não desista, insista, pergunte se tem, se na data tal que você está procurando a certidão, se era o mesmo nome. Pergunte, porque sempre vai ter alguém que vai conseguir te ajudar. Tinham pessoas com má vontade, mas também tiveram pessoas que me ajudaram. Então, insista nesse momento de buscar todas as certidões, tá? Então, isso é uma primeira questão. Tá, aí eu consegui todas as certidões brasileiras. E chegou o momento de eu conseguir a certidão italiana. E aí que começaram os problemas, porque eu, pelas certidões, eu vi que minha família, que meu bisavô era de Pontecorvo, meu trisavô era de Pontecorvo. E aí eu mandei um e-mail pra Comune de Pontecorvo. E não me responderam. E aí, o Facebook tem vários grupos de cidadania italiana, e tem os grupos com os assessores e os grupos que as pessoas vão buscando por conta própria. Eu fazia parte dos dois. E aí eu precisava de um buscador de documento lá da Itália, porque daqui não tinham me respondido. E assim, eu não fazia italiano na época. Hoje em dia eu estudo italiano, mas na época eu não estudava. Eu pensei, será que eu escrevi alguma coisa errado? Aí paguei uma buscadora, paguei caro, quase 5 mil reais. Até porque em euro, né? A mulher mora lá, ela ia buscar em euro, eu tive que pagar pela conversão. Sim, ficou caro. E ela me mandou a certidão do meu antenato. Porém, Brasil, ela me respondeu, me mandou a certidão. Depois, sei lá, de uma semana, o Comune de Pontecorvo me responde e também me manda a certidão. Ou seja, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não teria gastado esse dinheiro. Ou seja, mais uma dica: paciência, tá? Porque às vezes, com a ansiedade de querer fazer, de querer resolver logo, você vai gastar mais dinheiro do que deveria. Se eu tivesse tido paciência, respirado mais, isso demorou meses, viu? Meses. Eu não teria gasto dinheiro, mas tudo bem, já foi. Então, consegui a certidão do meu antenato. Próxima etapa, retificação do sobrenome. Por quê? Precisa fazer isso? Porque quando você começa a pegar certidões de óbito, de casamento, de nascimento aqui do Brasil, você vê o quanto tem de erro de português, erro de digitação, erros. Sim, erros escabrosos. Pensa que a pessoa italiana chegava sem falar português, num novo país que fala português, e ia, o seu filho casava e o seu filho nascia,
e falava para as pessoas com sotaque italiano. E as pessoas escreviam como elas entendiam, não tinha uma questão de revisar, não tinha esse cuidado como é hoje em dia. Então, assim, gente, realmente muitos erros, assim, de mudança inclusive mudança de nome próprio, primeiro nome, assim. Então, eu tive que retificar os documentos. E aí na retificação vai incluindo essa informação nas outras certidões para justamente confirmar que aquela pessoa lá de trás é o meu parente e que eu posso ter a cidadania italiana. Aí eu tentei fazer a retificação via administrativa pelos cartórios, que você pode fazer. Você mesmo assina um documento e você dá o pedido. O cartório pode aceitar ou não. E o cartório não aceitou porque realmente eram erros escabrosos. Então eu tive que fazer a retificação via judicial. E aí eu gastei mais uma graninha, porque advogado. Aí é só com advogado, tá? E aí eu peguei um advogado especialista nisso, que tinha lá na cidade do ABC Paulista, que é em São Caetano do Sul. Foi muito competente e depois, mais acho que uns 6 meses, 6, 7 meses, saiu a retificação. E aí deu tudo certo, o juiz aceitou. Normalmente quando entra com o judicial é difícil não aceitarem, assim, o juiz implicar. Até porque o processo estava muito bem explicadinho, todos os nomes, todas as correções. Eu também fiz a revisão, então o advogado até deixou passar alguns pequenos errinhos que eu fui lá também com o olhar, então também tem isso. Mais uma vez, paciência. Mais uma vez, um olhar crítico. Mais uma vez, não fique só dependendo de você. Pede para outra pessoa revisar. Olha, eu deixei passar alguma coisa porque é judicial, o negócio é para mudar nos cartórios todas as informações, né? Então, é importante. Então, feito isso, retifiquei. E o próximo passo da minha cidadania italiana, o próximo passo para o reconhecimento, foi decidir se eu ia por conta própria, com a cara e com a coragem para a Itália, alugar um espaço, ou então se eu ia com assessoria. O que acontece com o reconhecimento? Além de você ter todos os documentos traduzidos para o italiano com uma tradução juramentada, ou seja, não pode ser qualquer tradutor da escola de italiano da esquina, da sua casa, não pode. Tem que ser um tradutor juramentado, regulamentado, tem uma lista, tá? Nos consulados tem lista, na internet tem lista, você acha tradutor juramentado no Brasil inteiro de italiano. E essa pessoa vai precisar traduzir todos os seus documentos, e após a tradução de todos os seus documentos, você vai precisar apostilar todos os seus documentos. O que é apostilar? É um aval do cartório dizendo que os documentos são verdadeiros. Eles colocam os carimbos, tal, tem todo o negócio. Tudo isso pago, tá, Brasil? A tradução é paga, apostilamento é pago, tudo é pago. E eu quero dar uma dica aqui. Apostilamento, ele é diferente, o valor do apostilamento é diferente em vários estados brasileiros. Florianópolis é mais barato, acho que Belo Horizonte é mais barato. São Paulo é caríssimo, Rio de Janeiro é caríssimo, Recife é caríssimo. Mas apostilamento em outros estados são mais baratos, ou seja, pesquisem bem, você não é obrigado a apostilar o documento no estado que você mora, você não é obrigado a apostilar o documento no estado que você pegou que a certidão era, não é. Você pode fazer o apostilamento em qualquer cartório do Brasil. Então pesquise em preço. Normalmente o Sul, em algumas cidades do Sul, é muito mais barato, mesmo. Coisa de mais da metade do preço de mais barato. Então pesquisem isso. Aí eu peguei todos os documentos após certificação, peguei todas as certidões de inteiro teor, traduzi todas, apostilei todas, eu tava com a documentação linda, chuchu, beleza. Tá? Então, e assim, você tem que fazer, tirar os documentos até chegar em você. Então, eu peguei nascimento do meu trisavô, casamento do meu trisavô aqui no Brasil, porque ele casou aqui no Brasil. E essa foi a minha sorte, porque eu encontrei a cidadania, o casamento dele, e aí, consequentemente, eu consegui encontrar o nascimento. O óbito dele, aí, a próxima geração,
nascimento do meu bisavô, casamento do meu bisavô, morte do meu bisavô, próxima geração, meu avô. Nascimento do meu avô, casamento do meu avô, óbito do meu avô, próxima geração, nascimento da minha mãe e casamento da minha mãe. E a minha certidão de nascimento, porque eu não sou casada. Então, comigo só foi até a minha certidão de nascimento. Se eu fosse casada, teria que ser até a minha certidão de casamento. Ufa! Feito tudo isso, chegou o momento de vou por conta, meto as caras loucona, vou pra Itália e alugo um lugar lá. Porque além de toda a documentação, você precisa morar um tempinho na Itália para reconhecer lá. Ou vou com assessoria, que vai ter uma grana a mais aí que eu preciso desembolsar, ou vou via consulado de São Paulo. A opção via consulado de São Paulo, para mim não era uma opção, porque as filas dos consulados em São Paulo, tem demorado em média 10 anos. Então você dá entrada no ano, você só vai ser reconhecida italiana daqui 10 anos, porque as filas são gigantescas. Até porque a imigração em São Paulo foi uma das maiores migrações italianas do Brasil. Muito italiano foi para São Paulo e Rio de Janeiro. São os maiores, então são as maiores filas que tem. E sul do Brasil também. Já as filas do consulado, por exemplo, aqui de Recife, que é onde eu tô morando agora, já demora 2, 3 anos. Por quê? Porque tem menos italiano aqui, as pessoas dão menos entrada aqui, então é claro que vai correr mais rápido. Então, a opção consulado de São Paulo, para mim, não era uma opção. Então, eu gostaria de ir para Itália. Aí eu me programei, juntei grana, muita grana durante esse tempo, né? Enfim, trabalhando, anos, tá. Aí, vamos começar agora a parte ir com assessoria ou não. Gente, eu vou ser bem sincera. Você precisa se conhecer dentro desse processo para tomar essa decisão. Por que eu tô falando isso? Porque no Facebook tem aqueles grupos de cidadania italiana que são grupos que me ajudaram muito. Porém, as pessoas são diversas. As pessoas são muito diferentes. E você tem que tomar cuidado um pouco com o relato das outras pessoas. Por que eu vou dizer isso? Porque, por exemplo, tem gente que tem facilidade com o idioma. Tem gente que realmente estuda 6 meses do idioma e se sente seguro o suficiente para ir sozinha para um outro país e conversar com oficiais, pessoas, funcionárias públicas de outro país e se sente segura. Tem facilidade de aprender o idioma. Tem gente que não tem, que é o meu caso. Eu não tenho uma facilidade de aprender idioma. Entender, eu entendo bem. Meu problema é falar. Eu tenho uma certa dificuldade. Então você tem que se conhecer, esse é o primeiro passo. Você vai desenrolar no outro idioma? Porque quem acha que italiano é fácil, eu tô estudando agora e me desculpa, não é tão fácil não. Então tem isso. Então essa é a primeira coisa. Você vai conseguir se comunicar bem em italiano? Primeira coisa. Outra coisa, os aluguéis na Itália estão difíceis, assim, estão muito caros. Você tem que ter dinheiro sobrando, porque você tem que dar um dinheiro calção para garantir aquele imóvel. Você tem que comprovar que você tem renda. Não é assim, uma pessoa de outro país chega e vai alugar a casa de um italiano e o cara vai sair confiando. Você tem que provar uma série de coisas que você tem, que você não vai deixar aquela pessoa na mão, vai dar calote, enfim, vai dar golpe e tal. Então, alugar um lugar é complexo em outro país. Se no Brasil a gente já tá tendo dificuldade, imagina em outro lugar. Então também tem isso, tá? Então, pesando todas essas questões, eu resolvi ir com assessoria, certo? E aí eu vou dar outra dica. Pesquise muito, tá? Sobre os assessores que tem aí no mercado. Tem gente que é golpista, tem gente que promete um tempo menor do que realmente funciona toda a questão de reconhecer lá na Itália. Tem gente que é muito caro, tá? E que tá realmente muito fora da casinha, tá muito além. Então,
pesquisem diversos assessores, os preços, peguem relatos de quem já foi. Isso é muito importante. Pega a rede social, aí você vai virar o verdadeiro stalker. Não tenha vergonha de ser stalker desses profissionais. Bota nome inteiro no Google, vê se tem reclame aqui, vê se tem processo no nome deles, vê se a empresa tem o IVA, que é um negócio lá do governo deles, que para você ter uma empresa certinho lá na Itália você precisa ter. Veja tudo isso, não tenha vergonha de perguntar se a pessoa é honesta para quem já foi. Não tenha vergonha, gente, é o seu dinheiro envolvido nisso, é o seu esforço, é o seu trabalho, sabe? São o seu desejo de um futuro melhor, ou de, enfim, mesmo que você não vá se mudar para Itália, mas, sei lá, de ter a sua identidade italiana reconhecida e tal. Então, não economizem na criticidade nesse momento, tá? Isso é muito importante. O assessor que eu fui foi muito bacana, não me arrependo de ter ido com a assessoria. Eu, obviamente, por motivos óbvios, eu não vou falar o comune que eu fiquei, porque também tem isso. Como é muito brasileiro querendo tirar a cidadania, se você fala que o comune é bom, lota de brasileiro no mês seguinte. E isso começa a transformar aquele comune num lugar assim difícil para reconhecer, porque as pessoas começam a torcer o nariz, as pessoas que trabalham no comune, por mais que seja lei, gente, por mais que seja lei, sabe, começa a encher de imigrante, o comune, então assim, não vou falar, tá? Não adianta nem perguntar nos comentários que eu não vou dizer o comune que eu fui. Mas era um comune bem pequenininho, não tinha nem 10 mil habitantes. Então foi ótimo também ter essa experiência. Mas voltando ao assessor. O assessor eu achei no grupo do Facebook, indicações sobre ele. E aí a minha sorte é que eu dava aula de flamenco numa escola que, coincidentemente, a mãe de uma das minhas alunas tinha feito o processo de reconhecimento da cidadania italiana com ele há uns meses atrás, antes de eu ir. Assim, eu ia em janeiro de um outro ano, ela tinha feito no ano que eu tava dando aula. Eu ia no próximo ano e no ano que eu tava dando aula. Foi em 2019, eu fui em 2020 e em 2019 ela tinha ido. E foi uma coincidência providencial, divina, não sei, que aí eu fiquei mais tranquila, porque além das pessoas falarem muito bem dele na internet, eu tive uma pessoa que foi realmente pra me confirmar se era uma pessoa idônea, se é uma pessoa como é que era o espaço que eu ia ficar, como que era a decência da casa que eu ia ficar, se era um lugar bacana e tudo mais. Então foi ótimo, por quê? Porque foi super bacana, foi um ótimo assessor, uma pessoa querida mesmo, muito profissional, e aí deu tudo certo. Eu fui com assessoria em janeiro de 2020 e tive o meu processo de cidadania reconhecida. Não preciso dizer a vocês que em 2020 na Itália estourou a pandemia. Não sei se vocês lembram, mas a Itália foi um dos primeiros países que ficou grave a situação, né, sanitária de lá. Então eu, infelizmente, nesse meio tempo do meu processo, eu não consegui conhecer muito a Itália, porque eu não podia sair, porque estava em estado de calamidade lá, né? Mas deu tudo certo. O meu objetivo principal, que era reconhecer a minha cidadania, deu certo. Consegui reconhecer. O comune que eu fiquei foi muito agradável, a casa era muito boa. Então eu não me arrependo de ter ido com assessoria. Porque era uma pessoa que era fluente em italiano, que já conhecia, né, as pessoas de lá, da cidade. Então tinha como é uma cidade pequenininha, todo mundo meio que se conhece. Então tinha uma boa relação com todos em volta, com a própria proprietária da casa que ele aluga, né, pra gente. Também eu a conheci, então foi muito bacana, porque não é algo que eu me arrependo, não. Foi um dinheiro muito bem gasto, muito bem gasto. Na época foi 3.800 euros que eu paguei na assessoria, já com tudo, hospedagem, todas as documentações, tudo certinho. E foi isso. Mais ou menos, eu faço uma estimativa. Teve um momento que eu parei meio de contar, porque eu falei, bom, se eu ficar contando também eu vou ficar meio deprê. Mas eu acho que com tudo, toda a documentação, advogado para retificação dos documentos, o próprio
a própria assessoria. Vamos por o tempo que eu fiquei lá. Eu acho que eu gastei, gente, uns 40 mil reais. Bota aí. Uns 40 mil reais. Botando tudo, tá? Entre todas as documentações, passagem de avião, alimentação lá também. Então durante esses 2 anos e meio que demorou todo esse processo, do momento que eu conversei com a minha tia bisavó até o momento que eu reconheci a minha cidadania italiana, deu mais ou menos 2 anos e meio, tá? Tudo isso que eu contei pra vocês, até eu conseguir toda a documentação retificada, demorou 2 anos. Ou seja, não foi rapidinho, não foi tranquilinho, foi moroso, foi difícil. Tiveram momentos que eu queria desistir, tiveram momentos que eu tava de saco cheio. Sim, eu chorei, sim, eu dei uma surtada com a minha família, sim, eu fiquei irritada. Tudo isso, eu vivi tudo isso intensamente, tá? Mas deu certo. No fim das coisas, deu certo por quê? Porque eu não desisti, porque eu persisti. Então, demora mais ou menos 2 anos e meio todo este processo. E eu gastei com tudo, com assessoria, com todas as retificações, com um advogado, com pedir certidão de inteiro em cartório. Eu acho que aí eu gastei uns 40 mil reais nesse processo todo, né? Poderia ter gastado talvez uns 30 e pouco e meio, 35 mil mais ou menos, se eu não tivesse pago a buscadora de documento, que era uma facada. Depois, enfim, deixa eu passar essa parte aí, eu não indico o serviço dela, achei extremamente caro. E talvez de todos é a única pessoa que eu não indicaria serviço. Mas foi mais ou menos aí uns 40 mil, tá? Que eu gastei. E valeu a pena. Agora eu tenho meu reconhecimento. Aí, assim, só uma coisa. Meu passaporte, eu não tirei lá. Porque tava aquela questão da questão sanitária. Algumas prefeituras, tava tudo muito lento. Aí eu resolvi voltar pro Brasil. E aí eu fiz meu passaporte aqui no consulado de Recife. Que também foi rapidinho, 3 meses eu consegui tirar. 3 meses? Não, eu agendei acho que coisa de um mês e meio, eu consegui já ter o meu passaporte italiano aqui pelo consulado de Recife. Então, eu não tirei por lá, mas eu tirei por aqui e foi tudo tranquilo, deu tudo certo. E aí foi mais uma comprovação que eu realmente tinha reconhecimento da cidadania, porque eu vim por um órgão, um consulado, e aí eles se comunicam com o Comune, né, que tá lá meus documentos, e aí deu tudo certo. Eu falei, ai gente, eu realmente sou italiana, ai que chique. Então é isso, tá? Quero dizer mais uma vez, não desista de reconhecer a sua cidadania italiana se realmente é um objetivo que você deseja muito, quer muito, tá? Se você é uma pessoa rica, né, muito rica, que pra você não vai ser problema mandar pagar buscador e advogado, tarará, você não tem nem que reclamar. Agora, esse vídeo aqui, e esse canal todo, na verdade, são para pessoas comuns, pessoas assalariadas, pessoas classe média baixa, classe média média. Que, gente, não tá com rios de dinheiro sobrando. Então, esse último recado é para você, tá? Não desista. Ai, mas vai demorar muito, mas não sei o que, tá difícil. Gente, comece hoje a fazer as coisas. Demorar por demorar, vai demorar. Agora, daqui 5 anos, você pode ter a sua cidadania reconhecida e ver que tudo deu certo, ou então ficar se lamentando, eu deveria ter corrido atrás. O tempo vai passar, o tempo vai voar de qualquer jeito, você buscando isso ou não. Então, se você quer realmente, pegue um pouquinho do seu tempo para você correr atrás do seu reconhecimento da cidadania italiana. Deu certo comigo, gente, assim, sério, cara, agora tô sendo muito sincera, eu tive muitas dificuldades, assim, eu fiz um resumo do resumo
ficava me fazendo de vítima, mas assim, foi muito difícil, foi muito difícil. E-mails, 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 e-mails com cartórios e má vontade, e liga, e gasto interurbano, e nanana. Realmente foi muito moroso. E correio, também gastei muito com correio. E pesquisa, e conversa com um, e conversa com o outro, e conversa com o outro. Mas assim, dá certo, tá? Então, pesquisem muito. Tem grupos no Facebook ótimos para isso. Só tome cuidado com esses grupos, porque tem muita gente querendo se aproveitar. Tem muita gente também colocando medo nas pessoas. Cuidado com isso. Tanto que depois que eu reconheci a minha cidadania italiana, eu saí desses grupos de Facebook, excluí meu Facebook, que eu já estava meio querendo excluir, né? Meu Facebook pessoal. Excluí, não quero. E saí desses grupos. Porque aí começa, nossa, porque vocês vão perder a cidadania, porque fulano do comune, não sei o quê. Então tem muita gente que faz terrorismo. Cuidado com essa galera, tá? Pegue a informação que é útil. Tem o Fábio Barbiero, que é um cara que, assim, entende muito. Então vejam os vídeos dele também, é uma recomendação que eu tô dando. E corram atrás, tá bom? Não desistam, porque dá certo. Pode demorar? Pode. Mas paciência é a chave desse processo, inclusive paciência é a chave para a nossa existência, né? Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado, fui realmente muito sincera. Qualquer dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários, aqui abaixo. Se vocês têm alguma dúvida alguma coisa que eu falei que ficou confuso. Esse vídeo eu não fiz muito roteiro, porque eu queria que fosse mais espontâneo para falar realmente da minha experiência, tá? E mais uma vez eu peço para que se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, para me ajudar a crescer. Eu quero que esse canal de viagens seja um canal de viagens acessíveis, de dicas honestas, né? Sem firula, sem coisas enganosas. Então, vejam os outros vídeos também, me ajude a crescer aqui, deixe um comentário, e é isso. Não desista, vai em frente que vai dar tudo certo no seu reconhecimento de cidadania italiana. Um grande beijo e até mais!